Hoje é um dia especial para todos nós, para esta paróquia que tem a alegria de ver o Padre Nery celebrar aqui a sua primeira missa. Se ordenou sexta-feira, sábado celebrou em Bananeiras a primeira missa. Hoje pela manhã celebrou a primeira missa lá na sua comunidade, na zona rural de Bananeiras, e está celebrando aqui nesta paróquia, Nossa Senhora do Livramento, a sua primeira missa também. Essas missas iniciais nós chamamos sempre de primeira missa. Então ele está vindo aqui na paróquia onde ele estava estagiando como diácono e hoje celebra a sua primeira missa. E na presença do diácono Gilberto, do padre Matéia, com quem ele vinha trabalhando, como padre. Alessandro, padre Alessandro, lá de São Paulo, também uma paróquia onde Nery estagiou. Então, nós nos sentimos felizes de estar com ele aqui. Eu, depois de ter celebrado na Paraíba, em Santa Fé, ainda corri para chegar aqui, por isso que cheguei um pouquinho atrasado, mas é uma alegria estar com ele na sua primeira missa. E ele pediu para fazer a reflexão nesta noite. A gente fica sempre pensando o que vai dizer na primeira missa do padre, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que dizer é que ele foi ordenado padre. Mas isso não quer dizer que já sabe ser padre. Ele vai aprender a ser padre trabalhando na sua comunidade, trabalhando com o povo de Deus, no dia a dia, na sua caminhada. A vida é sempre um aprendizado. Sempre um aprendizado. Estamos sempre a aprender. Essa talvez seja a primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre. Estamos aprendendo. Ninguém nasce pronto, ser ordenado padre não é uma mágica que já nos prepara para todos os desafios da vida sacerdotal. A gente se ordena e a gente vai aprendendo a ser padre com nossos colegas padres, com os diáconos. Vamos aprendendo com o povo de Deus, caminhando, aprendendo, tendo sempre a graça de saber que não sabemos tudo, mas que podemos crescer muito à medida que temos a sensibilidade para estar atentos aos ensinamentos da nossa vida. Outra coisa importante na vida de todos nós, mas também de modo especial na vida do padre, é ter sempre diante de si o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo cabal, perfeito, é Jesus. Nenhum outro padre serve de exemplo para nós, somente nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o nosso modelo, é aquele no qual nós devemos nos espelhar, olhar para Ele, ter sempre os olhos fixos em Jesus, porque Ele é que vai ser a luz que vai iluminar a nossa vida sacerdotal, tanto com a sua palavra,
quanto com a sua vida. Porque em Jesus nós encontramos a coerência perfeita, o equilíbrio perfeito entre a palavra e a vida, a palavra e a prática. Em Jesus nós não encontramos incoerência. Pelo contrário, em Jesus nós vamos sempre encontrar o cumprimento daquilo que Ele ensina para nós. Hoje, por exemplo, no Evangelho, Jesus está nos falando da necessidade de viver a santidade, ser perfeito, ser santo. Mas isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos, aos seus... Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Era a lei antiga, que já era um avanço para o povo de Deus, e que é a lei hoje também dos tribunais, da justiça dos homens. Você fez, você paga. Por que tem tantas pessoas presas pagando pelo que fez? Consequência do seu pecado. Fez quem é malvado. Dá uma tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Jesus diz isso porque Jesus praticou isso. A paixão de Jesus mostra que Ele não devolveu o mal por mal, mas Ele até na cruz perdoava quem lhe ofendia, quem lhe tirava a vida. Jesus diz também que a lei dizia: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é uma lei natural da vida. A gente gosta de quem gosta da gente e detesta quem detesta a gente. Isso é uma lei natural. E para praticar essa lei, não precisa ser discípulo de Jesus. Para aqueles que vos perseguem. Aí sim. Para colocar essa outra lei em prática, aí tem que ser bom mesmo. Aí tem que ser cristão de verdade. Aí tem que ser um discípulo de Jesus de verdade. Porque Jesus amou e rezou pelos seus inimigos. Na cruz mesmo, disse: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, tudo que Jesus ensinou, Jesus praticou. Por isso Ele é nosso mestre, é nosso guia, é nosso exemplo, é aquele no qual todos nós devemos nos espelhar, porque Ele é santo como o Pai do céu. Ele é perfeito como o Pai do céu é perfeito. E depois Jesus ainda diz no Evangelho, mas Jesus diz, a palavra final do Evangelho, que resume todo o Evangelho de hoje: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Aqui é o grande desafio do cristão. Ter consciência de que é filho de Deus, morada de Deus, templo de Deus,
ter consciência de que Deus habita em nós. E como somos templos de Deus, morada de Deus, devemos viver de tal maneira que possamos corresponder à santidade deste Deus que habita em nós. Por isso, cada pessoa tem um valor imenso diante de Deus, porque somos morada de Deus, imagem de Deus. Por isso, quando se ofende uma pessoa, se ofende a Deus. Devemos ter o maior respeito pela pessoa humana, porque ela é morada de Deus, é templo de Deus, é sacrário de Deus, templo do Espírito Santo. Jesus diz: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Ele está falando para seus discípulos. Ele está falando para todos nós batizados. A santidade é uma vocação comum a todos nós. Não pense que é somente o padre que tem que ser santo, o bispo que tem que ser santo, o papa que tem que ser santo. É todo cristão batizado. Todo cristão batizado é chamado a ser santo, porque é filho de Deus. Deus é nosso Pai. Cada um de nós é filho de Deus, é filho da luz. Nós não somos filhos das trevas, do diabo, não. Somos filhos de Deus e devemos viver de tal maneira que a nossa vida seja agradável a Deus. Viver como filhos de Deus é o apelo de Jesus no Evangelho. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então imagine que desafio temos pela frente: viver a santidade dos filhos de Deus. Por isso devemos ter sempre diante de nós o exemplo de Jesus, a vida de Jesus, a palavra de Jesus. Mas além esse apelo de Jesus a todos nós para vivermos a santidade, e quando se trata de um sacerdote, de um padre, de alguém que colocou toda a sua vida exclusivamente a serviço de Deus e dos irmãos, que é chamado a ser santo para si e ser santo para os outros. Padre Daí, uma outra referência que o Evangelho traz para todos nós é a imagem de Jesus, o bom pastor. Porque além de um cristão batizado, hoje você é também pastor, consagrado para isso, para pastorear um povo, uma comunidade, para ser a expressão de Jesus, o bom pastor. É mais um desafio, mas Deus nunca coloca sobre nossos ombros um peso ou uma responsabilidade que a gente não possa levar. Jesus te chamou para ser padre, Jesus te consagrou como padre, Jesus te chamou para o serviço do altar, e esse mesmo Jesus
vai estar sempre com você, caminhando com você todos os dias, para ser teu auxílio, tua força, tua sabedoria, para que não te faltem as condições de você viver o mistério. Tenha sempre diante de você a imagem de Jesus, o bom pastor, aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por suas ovelhas. Seja um padre doado, seja um padre que aos poucos vai consumindo toda a sua vida no serviço do Senhor. Como uma vela que no altar vai se desmanchando até chegar no seu final, cumprindo a sua missão de iluminar os senhores. Deus te chamou. Consagre a sua vida e os melhores anos de sua vida ao serviço do Senhor. Seja um bom pastor. Estamos sempre a dever diante do povo. Um padre não é patrão do povo. Não é patrão. Não é superior do povo. Um padre não veio para ser servido. O padre é chamado para servir, para ser servo, como Jesus que lavou os pés dos apóstolos. Quanto mais você for simples, humilde, dedicado, tanto mais será amado, querido pelo Senhor. A gente vê, por exemplo, agora o nosso Papa Francisco, tão querido, tão amado. Às vezes a gente vai em cada lugar, quando pensa que não, alguém diz assim: mas eu gosto tanto desse Papa. Esse Papa conquistou meu coração. E ele conquistou o coração de todo mundo pela sua humildade, pela sua simplicidade, por seus gestos que falam no seu coração. Aquele veio é o Papa que não quer ser servido, mas quer servir. Mas Jesus é o nosso Senhor. O Papa está fazendo isso porque ele olha para Jesus. Então a gente tem que olhar sempre para Jesus e aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Não vou me alongar, mas termino minhas palavras dizendo da minha alegria de você ter se ordenado padre, da minha alegria do seu trabalho aqui na paróquia de Alagoa Grande, de Pilões, de Bananeiras, também lá de Campo Limpo, o seu trabalho onde eu fui passando, da minha alegria de ver você padre aqui presidindo esta celebração. Estamos felizes com você, todos nós, toda a comunidade está feliz de ver você padre, saber que a igreja ganhou mais um padre. Provavelmente esse ano a igreja de Guarabira vai ganhar 6 padres, já ganhou um agora, e daqui para o final do ano, certamente mais 5 deverão ser ordenados. Isso é uma graça de Deus muito grande, muito grande. Então, querido amigo, irmão, Padre Leite, faça o melhor por Jesus. Dê o melhor por causa de Jesus. Saiba que Ele é o serviço último da sua vocação. Você é padre porque Jesus te chamou. Não meça esforços para servir ao Senhor. Dê o melhor de si.
para que um dia você possa também ouvir daquele que te chamou, dizer: vive bendito de meu Pai, porque foi um servo bom e fiel. Seja um padre simples, amoroso, dedicado, doado, de oração. Seja um padre capaz de ouvir as pessoas, ter paciência, sentir-se devedor do povo, respeitar sempre o povo. Me lembro de um padre pelo qual tinha muita estima, que já está no céu. Ele dizia: o povo tem sempre razão, somos sempre devedores. Então tenha isso. Não é para você, não é patrão, você é um servidor do povo. Jesus não foi patrão de ninguém, foi um servidor que nos amou e deu a vida por nós. Procure sempre, com muito amor, ser fiel àquele que nos chamou, Jesus, o bom pastor. Que Deus te dê uma vida longa sacerdotal, muitos anos de vida sacerdotal, e que você possa se realizar em meio aos desafios, às dificuldades. Isso faz parte da vida. O importante é a gente ter certeza que Deus nos chamou, que a gente está no caminho certo, respondendo a um chamado e procurando ser fiel àquele que nos chamou. Deus te abençoe, Deus te proteja e seja um padre muito, muito feliz. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos santos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e olhar de frente para os vivos dos mortos. Ele é Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, aqui reunidos para recordar os benefícios de nosso Deus, roguemos que Ele inspire os nossos pedidos, para que possa atender às nossas súplicas. A cada pedido, dizemos: pela vossa misericórdia, ouvi, Senhor. Suscitai em nossa igreja muitas santas vocações para o ministério ordinário e aumentar o número dos que se consagram à vida religiosa recente. Pela